Chamo para ocupar a tribuna e ser arguído pela Comissão de Sabatina o candidato Éder Jones. Conselheira Janaína Calandrini. Candidato, qual a importância da presença de um representante do chamado Quinto Constitucional na composição de um tribunal? Bom, primeiro, é a importância da democratização do espaço daquela corte. Segunda, como o advogado tem como destinatário maior o cidadão, a sociedade, ele vai levar essas reclames, essas demandas, com o propósito de dinamizar, de não tornar um colegiado, um tribunal de forma estanque. Seria o que nós costumamos chamar de dar novo fôlego, dar um novo dinamismo para os tribunais. Mas o que eu quero chamar a atenção no resto da resposta é no que diz respeito à representação do quinto da advocacia. Não nos impede, em hipótese alguma, de levar para lá as nossas defesas das prerrogativas. E, principalmente, é que se nós temos a condição de compartilhar a experiência vivida nas nossas atividades profissionais, nós temos condição de dar uma resposta mais efetiva para o nosso jurisdicionado, nós temos condição de levar as demandas a partir dos nossos interlocutores, aqueles que estão interessados na mudança do Poder Judiciário, né? Aqui já outros colegas que me antecederam já colocaram algumas mazelas, né? Mas nós temos condição, sim, de ser um interlocutor da própria nossa categoria, via OAB, para levar os reclames daquilo que se percebe de fora que não está funcionando, para que nós possamos realmente implementar e levar a cabo com qualidade essa oportunidade que nós temos do quinto, que nada mais é do que uma garantia também constitucional, como já me antecedeu o colega aqui, é uma cláusula pétrea, né? Então é muito importante a advocacia se fazer parte, mas tem que fazer parte com coragem, com conhecimento e com a ousadia também de querer compartilhar, de dialogar na busca de solução para melhorar a efetividade da distribuição da justiça. Conselheiro Robério de Oliveira. Candidato, qual sua posição quanto ao status que deve ser conferido aos tratados internacionais sobre os direitos humanos em relação às emendas constitucionais? A matéria referente aos direitos humanos, ela se manifesta assim, de vital importância, não só para a consolidação do Estado de Direito, como para que possamos presenciar cada vez mais a luta, a conquista de cidadania. Então, se o país não tiver a oportunidade de absorver no seu ordenamento jurídico interno os tratados e convenções que versam sobre a matéria, nós iremos ficar, desculpa a terminologia, fica órfão, né, de substrato para que nós possamos atingir demandas vitais aqui, quer a liberdade de expressão, quer a integridade física, a liberdade de religião, a liberdade de opção sexual, enfim, todas as liberdades e os direitos que estão colocados, que
acaba sendo não levado em consideração pelo Estado e acaba criando realmente essa lacuna. Então, é fundamental que seja respeitado as convenções, que sejam colocadas no ordenamento jurídico e que sejam realmente aplicáveis para a nossa sociedade, possa conviver, que possa ter um instrumento hábil para atender essas demandas que são muito importantes e condição até para que nós possamos viver com dignidade. Conselheiro Jefferson Bacelar. Candidato, com base nas disposições estatutárias da advocacia, qual a sua opinião acerca da decisão do Conselho Nacional de Justiça que determinou que todas as pessoas que ingressam nos prédios do Judiciário devem passar por detectores de metais e outras medidas de segurança, sejam juízes, desembargadores, ministros e membros do Ministério Público? Conselheiro, essa pergunta, ela nos remete a um questionamento. Me parece que a insegurança não é gerada pelos operadores do direito, mas na prática é sempre por terceiros. No entanto, essa medida é justificável para que não venha a acontecer algum ato de violência dentro dos tribunais. Eu, pessoalmente, eu sou contra essa medida. Eu sou contra essa medida, mas não sou, digamos, contra só pelo fato de ser. Ela precisa realmente buscar uma ação mais efetiva do Estado, o Estado mais presente, né? A discussão da própria sociedade, para quê? Para que evite esta violência. Acaba sendo assim privilegiado, protegido apenas um determinado setor da sociedade. E aqueles de menor poder aquisitivo, que é a grande massa, como é que ficam? Então, é preciso muito mais do que só a proteção para os operadores do direito discriminados na pergunta, porque tem outros segmentos que realmente acabam ficando à margem da sociedade, né? É uma medida protetiva, mas não vai resolver também as violências que assacam contra os operadores de direito, que nós temos história recente do nosso ex-colega aqui de conselho, doutor Jackson, né, que também foi vitimado por uma, digamos, tentativa, não nos tribunais, logicamente, mas isso acaba sendo desmembrando para o nosso dia a dia profissional, né? Eu já tive essa experiência não muito querida, né? Eu já fui vítima de atentado no exercício da minha profissão, né? E entendo realmente que essa medida, ela por si só não resolve os problemas que são mais profundos que a violência que a sociedade é refém. Conselheiro Denis Serruia. Candidato, recentemente a imprensa e as mídias sociais repercutiram as declarações de um ex-presidente nacional da OAB que o assassinato de advogado não viola prerrogativas da classe e, via de consequência, o assunto não deve ser tratado pela OAB. O candidato concorda com esta manifestação? Justifique. Não. Entendo que se atacar garantia do exercício da profissão já é uma falha grave, quanto mais você atentar contra a vida de um profissional. Então, eu acredito e defendo que atentar contra o exercício da profissão, ele é uma falta grave, é uma violação seríssima às prerrogativas e que deve ser encarado pela ordem como uma bandeira a ser defendida cada vez mais. Aliás, a nossa história recente aqui da advocacia no estado do Pará tem sido assim uma sucessão de vítimas, advogados, né? E parece-me, em que pesa o empenho da OAB, na pessoa do Dr. Jarber Vasconcelos, de que sejam sanados, sejam punidos os culpados dos homicídios contra advogados. Ainda assim, eles permanecem, digamos, nós acabamos tendo uma profissão até precisando de um adicional de periculosidade, né?
Mas o que eu queria dizer é que realmente, se a OAB, que é responsável, digamos assim, se nós advogados não defendermos o exercício da profissão do nosso colega, quem irá defender? Então, eu acredito que quem proferiu essa palavra foi infeliz na sua colocação, né? E nós precisamos cada vez mais ter a nossa instituição unida, né, para defender. E nós que estamos pretendendo ser representantes da instituição lá no tribunal, devemos manter essa vinculação, não devemos perder a nossa origem, né? Devemos levar com muita coragem, com muito empenho e desempenhar, assim, com muita competência também, o cargo que nos for colocado, porque só assim é que vai engrandecer a nossa instituição. Não adianta nós virmos para cá se acabarmos repetir algumas práticas que, infelizmente, já aconteceu com um representante nosso. Nós precisamos exercer o cargo sendo um referencial. Olha, aquele pertence à instituição e ele que deve ser também uma referência para os seus pares, no sentido não só da cortesia, do diálogo, mas da coragem e da formação técnica para desempenhar bem o seu ministério. Muito obrigado e parabéns pela sua participação, candidato Éder Johnson.